E aí galera, seja bem-vindo a mais uma aula de resolução das questões do Enem e hoje vamos resolver uma questão de linguagens no nosso Enem 2021. Na questão de hoje com o título Reaprender a ler notícia. Nós temos aqui um pequeno texto falando sobre a postura que devemos ter perante algum tipo de notícia e informação e aqui nós temos o comando da questão que diz o seguinte: no texto, os argumentos apresentados permitem inferir que o objetivo do autor é convencer os leitores a, ou seja, no texto vai ser apresentado alguns argumentos e com base nesses argumentos a gente vai entender que na verdade o autor ele quer nos convencer. Ele quer nos convencer a fazer alguma coisa. E aí nós temos aqui as opções: buscar fontes de informações comprometidas com a verdade, privilegiar notícias veiculadas em jornais de grande circulação, adotar uma postura crítica. Todas as opções aqui são, teoricamente, atitudes muito bacanas de serem feitas. Você tem que buscar uma fonte que é comprometida com a verdade, você tem que questionar, menos a D. A D a gente já pode eliminar. Mas assim, valorizar reportagens redigidas com imparcialidade diante dos fatos, isso tudo é bom. Só D aqui que está fora de contexto. Mas enfim, as outras 4 opções elas são muito boas, mas o nosso foco vai ser aquela que o autor tem como objetivo nos convencer. Então não é porque isso aqui faz sentido porque está certo. Não é assim. Por isso que a gente vai precisar sim ler o texto. Então vamos lá no texto. Ó. Não dá para ler um jornal, revista ou assistir um telejornal da mesma forma que fazíamos até o surgimento da rede mundial de computadores. Não dá. O Observatório da Imprensa antecipou isso lá nos idos de 1996, quando cunhou o slogan: "Você nunca mais vai ler o jornal do mesmo jeito". De fato, hoje não basta mais ler o que está escrito ou falado para estar bem informado. Não basta. É preciso conhecer as entrelinhas e saber que não há objetividade e nem isenção absoluta, porque cada ser humano vê o mundo de uma forma diferente. Esse trecho eu diria que é muito importante, tá? É preciso conhecer as entrelinhas e saber que não há objetividade e nem isenção absoluta, porque cada ser humano vê o mundo de uma forma diferente. O que ele quis dizer com isso? Existem pessoas que vão passar uma notícia e elas estão ali comprometidas de passar a verdade para você. E elas realmente têm essa ideia. E elas passam o que elas acham ser a verdade. Mas como ele diz aqui, ó, cada ser humano vê o mundo de uma forma diferente. O que ele acha ser a verdade, que ele acredita ser a verdade, pode não ser. Então não é porque a pessoa está ali realmente querendo fazer um bom trabalho e passar a notícia como ela é, que de fato ela passa. E por isso que a gente tem que ficar com um pé atrás, que é o que ele fala logo aqui, ó. Ter um pé atrás passou a ser regra básica número 1 de quem passa os olhos por uma primeira página, escrevi errado aqui, vou corrigir, por uma primeira página, capa de revista ou chamadas de um noticiário na TV. Aí, olha, há uma diferença importante entre desconfiar de tudo e procurar ver o maior número possível de lados de um mesmo fato, dado ou evento. Apenas desconfiar não resolve, porque se trata de uma atitude passiva. É claro, tudo começa com a dúvida, com a desconfiança, mas a partir dela é necessário ser proativo. Olha o que ele quer que você faça. Seja proativo, ou seja, investigar, estudar, procurar os elementos ocultos que sempre existem numa notícia. No começo, é um esforço solitário, que pode se tornar coletivo à medida que mais pessoas descobrem sua vulnerabilidade informativa. Certo? Beleza, um texto bem simples. Só lendo aqui as opções a gente já consegue matar de cara, não precisa pensar muito. Ó. O texto ele busca, o autor ele tenta nos convencer a buscar fontes de informações comprometidas com a verdade? Não. O tempo todo ele fala a respeito de... foi até o trecho aqui que eu destaquei, que aquilo que uma pessoa pode considerar verdade, pode não ser a verdade. Não há isenção absoluta. A pessoa ela pode querer ser imparcial, mas ela vê a notícia que vai ser passada com os olhos dela e pode ser, na verdade, aquela interpretação dela. Então, por mais que você busque
por uma fonte de informação comprometida com a verdade, nem sempre aquilo que vai ser informado vai ser a verdade, porque vai ter ali no meio a visão de quem está passando aquela informação. Então ele fala, ó, não é por aí, você tem que ter um pé atrás com isso aqui. Ele tenta te convencer a privilegiar notícias veiculadas em jornais de grande circulação. Primeiro que ele não, em nenhum momento no texto, ele criou essa coisa de menos popular, mais valorizado. Ele não criou isso, mas ele sempre tratou de maneira geral, ele generaliza quando ele fala que tem que ter um pé atrás para quando você passa os olhos por uma primeira página de jornal, não importa qual seja, capa de revista, não importa qual seja, ou até um noticiário de TV, não importa qual seja. Então, essa questão de valorizar o que está em grande circulação não faz nem sentido, ele não cria essa acepção, ok? Entre jornal de pequeno porte e jornal de grande porte, ele não cria isso, ele fala para desconfiar de todos. Letra C, adotarem uma postura crítica em relação às informações recebidas, é exatamente isso. Esse último trecho aqui, ele fala basicamente essa questão, que não adianta também você só desconfiar, você tem que ser crítico, você tem que ir lá investigar, aprender para você poder analisar e chegar às suas próprias conclusões, para ver se aquilo ali é de fato uma verdade ou uma mentira que está sendo passada para você. Então o nosso gabarito é a letra C. Vamos ver por que as outras estão erradas. Questionarem a prática jornalística anterior ao surgimento da internet. Essa daqui a gente tinha falado que não faz nem sentido, né? Ele comenta aqui um pouquinho, não dá mais para ler um jornal, revista e assistir um telejornal da mesma forma que fazíamos antes da rede mundial de computadores, antes do surgimento, que seria a internet. Ele só fala que antes era de um jeito, mas hoje mudou. Você tem muita informação, tem muita fake news, e não que antigamente não tinha, mas a questão é que antigamente toda a informação que você recebia era difícil contestar porque você não tinha outras fontes de informação. Então, se o jornal falou que está acontecendo tal coisa, na década de 90, todo mundo acreditava, porque você não tinha mais da onde tirar informação para contestar aquilo que foi passado, por exemplo, pelo jornal, certo? Então, aqui, ó, ele está questionando, eles questionam, ele te incentiva a questionar a prática jornalística anterior ao surgimento da internet? Não, ele só comenta que antes era diferente, mas todo o texto vai falando dos dias atuais, ok? Não anterior à internet. Então não faz sentido essa letra D. E a letra E, valorizarem reportagens redigidas com imparcialidade diante dos fatos. A letra E, ela cai também no mesmo problema aqui, ó, comprometidos com a verdade. Seria a mesma ideia. Se ele é imparcial, ele é comprometido com a verdade. Mas, independente de ser imparcial e comprometido com a verdade, vai cair nesse problema de que não há isenção absoluta, ok? Para o autor não existe essa isenção, não tem como uma pessoa passar uma notícia sem colocar a visão dela naquela notícia, ok? Porque cada ser humano vê o mundo de uma forma diferente e alguns vão ter uma visão deturpada, distorcida do que seria a realidade, e essa pessoa vai querer te passar aquilo como se aquilo realmente fosse uma realidade. Ela realmente acredita naquilo, ela não quer o seu mal, ela não quer te enganar, mas ela está passando aquilo porque acredita naquilo, tá bom? Então, tanto a letra E quanto a letra A, elas caem no mesmo problema. A ideia que o autor tenta nos convencer é não confiar, ficar sempre com o pé atrás, ou seja, adotar uma postura crítica em relação às informações recebidas. Gabarito, letra C. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula. Valeu!